processo de transição, ele é um processo permanente. E o que a gente tem visto nos últimos anos, por questões ambientais, por pressão da sociedade, por um diagnóstico que está ficando cada vez mais claro para a maior parcela da sociedade, é que a interação do homem com o meio ambiente tem se mostrado cada vez mais hostil, e isso tem impactado em grandes desastres que vem aumentando ano a ano. O número de furacões vem aumentando ano a ano, o número de acidentes, de deslizamentos, o aquecimento global, com todos os riscos que ele traz para aquecer a água e matar as algas. É um processo que vem sendo diagnosticado e tem mostrado que o consumo de hidrocarbonetos e de outras questões mais tem impactado, e um dos caminhos para você tentar, se não diminuir o aumento da temperatura em nosso planeta, ou jogar mais para frente esse aumento, né, diluir no tempo, é você reduzir o consumo de hidrocarbonetos. E aí vem se buscando aumentar a participação de energias que aparentemente impactam menos no meio ambiente. E dessas fontes de energia, duas que vêm despontando são as energias eólicas e a energia fotovoltaica. Vem crescendo muito, e o hidrogênio. O hidrogênio de uma maneira muito incipiente, já tem processos de produção de hidrogênio como fonte de energia em larga escala no mundo, algo em torno de 130, mas muito menor em quantidade do que a energia fotovoltaica e a energia eólica. Falando de hidrogênio verde, né? Não que vem de plantas como eólicas e fotovoltaicas, porque o hidrogênio ele permite transformar aquela energia produzida, por exemplo, numa planta voltaica ou numa planta eólica em moléculas, e você fazer o transporte. É muito difícil você armazenar uma energia produzida numa planta. Você produz e joga na rede e é utilizada. Agora, armazenar essa energia, o hidrogênio pode ser um caminho, e os estudos apontam para isso. Então, você tem um movimento de aparentemente, falando aparentemente, porque tem impacto ambiental e tem impacto na sociedade, mas com certeza é uma energia mais limpa, que impacta menos no meio ambiente do que a energia produzida a partir dos hidrocarbonetos. Esse processo tem sido chamado de transição energética, mais recentemente. Desde o século passado, vindo dos Estados Unidos, depois se explorou na Europa, disseram, tudo bem, nós temos um processo de transição energética. Agora, a sociedade almeja isso, a sociedade quer isso. Mas o custo desse processo não pode recair sobre os trabalhadores, sobre a sociedade como um todo. Nesse processo, a gente tem que discutir outros temas, como os direitos dos trabalhadores, como o direito de ter acesso à energia. A gente tem áreas extensas do território, principalmente na África e na região ali da Ásia, em que tem áreas, por exemplo, rurais, 75% das aglomerações dos povoados não têm acesso à energia. Energia artificial, não tem, ficam na escura, não tem acesso à energia durante o dia, algo em torno de 50%, e não tem acesso à energia à noite, 75%. E é lógico que isso impacta na qualidade de vida, na saúde daquelas pessoas. Então, toda essa discussão, ela acaba se juntando nesse processo, porque a humanidade está no momento de um desafio, né, que é mudar esse padrão, porque está se mostrando inexequível no médio e longo prazo, com consequências catastróficas para a nossa vida. Ontem mesmo o pessoal falou, o que está em jogo é a vida humana, porque o planeta vai sobreviver. Agora, quem vai sobreviver no planeta, como os dinossauros morreram lá atrás, o caminho que a humanidade está escolhendo nesse momento, ou que ela escolheu no passado e que vem se impondo nesse momento, leva para a vida humana, não sei em quanto tempo, se uns séculos e séculos, ou num período mais curto, ela seja extinta, por conta das condições que nós estamos criando para a nossa vida aqui dentro. Então, a transição dialoga com essa premência de mudar isso. Agora, a que custo para a sociedade? Ela vai reproduzir o modelo de acumulação capitalista predominante até então, em que uma parcela pequena da sociedade tem acesso ao produto dessas plantas e principalmente uma parcela muito pequena da sociedade se apropria dos resultados, ou ela vai se dar de uma maneira mais justa, em que toda a sociedade, uma parcela cada vez maior da sociedade, se apropria dos benefícios desse processo? Esse exemplo é um exemplo muito interessante, porque é isso. Nós temos que fazer essa mudança. Você tem várias maneiras de fazer essa mudança. Você pode, de uma hora para outra, aprovar, como várias assembleias legislativas que vêm fazendo no Brasil. No Rio de Janeiro é proibido o uso do cano do plástico. Os supermercados não podem mais vender ou entregar as sacolas de plástico pelo impacto no meio ambiente. Ou você pode fazer isso sem olhar, sem planejar, sem discutir, bom, tudo bem, mas e aquele emprego lá, aquelas centenas de trabalhadores que estão produzindo a sacola de plástico, que estão produzindo o canudo, eles vão ser desconsiderados? Ou eu posso planejar, não, ok, nós vamos fazer essa mudança, mas eu posso aqui criar uma taxa que permita aquela indústria se reconverter, requalificar aquele trabalhador, colocar ele num outro setor,
planejar essa mudança. Isso é a transição justa. Não adianta eu fazer numa ponta se eu abro um problema na outra. Eu tenho que olhar para o todo e tomar decisões que equilibrem o todo e não resolvam de um lado o cobertor curto. Eu tampo aqui e destampo ali. Não, nós temos que olhar para o todo, planejar. E aí o Estado é fundamental, o Estado é central nesse processo de transição energética. E o que a gente tem visto no geral é que o Estado, quando ele se torna neutro, na verdade ele nunca é neutro, ele está beneficiando a lógica de acumulação anterior. Para o cara que está fazendo o plástico lá, muitas vezes, na hora que eu vou fechar aqui, eu vou abrir uma outra empresa lá. Mas, no geral, aquele trabalhador que está ele vai perder, e perde muito. Então, a gente tem que olhar e planejar o processo como um todo. Não tenho dúvida que essa evolução é necessária, nós não temos dúvida disso. O aquecimento global está aí, veio para ficar, tem que diminuir o uso de hidrocarbonetos, tem que diminuir a utilização de plástico, tem que criar novas tecnologias que permitam você usar o plástico, que eles chamam plástico verde, produzido a partir de produtos biodegradáveis, e levar essa tecnologia para a indústria de plástico. Investir em tecnologia, isso é fundamental nesse processo de transição energética para mitigar os efeitos da poluição e também mitigar os efeitos das novas indústrias que vão surgindo, porque também não dá para falar, eu chamei atenção para isso, que os parques eólicos não têm impacto, tem trocentos impactos na natureza, tem trocentos impactos, aquele barulho que faz aquelas pás, aquilo girando, inviabiliza qualquer produção agrícola no entorno, não só inviabiliza a produção agrícola, como acaba viabilizando a vida humana ali. A indústria eólica fala muito isso, não, mas isso vai gerar uma renda extra pro produtor, porque ele vai botar lá, ele vai ganhar R$1.000 por mês, um salário mínimo por mês, para ter lá a torre perto na área rural dele. Só que ele não consegue produzir, porque aquele barulho é infernal, aquele vento, aquelas condições que são criadas ali fazem com que aquela área que ele antes produzia o arroz, produzia o feijão, ele deixa que o filho dele brincava ali, ou ajudava ele na produção, infelizmente você tem o trabalho infantil, ele não tem condições mais de fazer isso. Então a criança começa a ficar muito mais tempo dentro de casa, não brinca mais, ele também começa a ficar dentro de casa, não se socializa, não consegue produzir mais a comida, portanto aqueles R$1.000 que ele recebia, que ele achava que ia aumentar a renda dele, agora são usados para comprar arroz e feijão. Com isso começa a faltar a produção desses produtos, porque quem produz esses produtos no Brasil é a agricultura familiar. Por isso o Estado é central. Você tem que planejar. Onde é que eu vou colocar para minimizar os impactos na sociedade como um todo, quais são as consequências, e olhando sempre para aqueles setores que vão ser impactados por decisões tomadas muitas vezes de rompante. Não vamos mais usar plástico. Ok, mas vamos olhar para o todo. E lá, o que eu faço com aquele setor lá? O que eu faço com aquelas centenas de milhares de trabalhadores que estão lá? Como é que eu dialogo com eles? No Brasil, algo em torno de 400 mil trabalhadores na indústria do petróleo, de uma hora para outra. E tem pessoas que defendem, várias vezes eu já vi. Vamos parar com o uso de petróleo, com a exploração do petróleo no Brasil. Além da gente ter uma riqueza, bom, eu não vou entrar nesse debate aqui, mas vamos supor que a decisão fosse essa. Vamos parar, ok. E o que eu faço com os 400 mil empregos diretos? Fora os empregos indiretos, efeito renda. Estamos falando de mais de 1 milhão de empregos. Num país que você tem uma taxa de desemprego, você tem 11 milhões da população desempregada, desemprego aberto, 11% da população desempregada, era 13% até bem pouco tempo atrás. O desafio é olhar para o todo. E aí o movimento sindical, os trabalhadores têm que estar organizados para se fazer uma voz presente nesse processo, porque senão o Estado acaba pendendo, por conta da pressão política e dos interesses econômicos, para o lado dos interesses patronais, dos interesses do capital e reproduz o modelo anterior de acumulação excludente, que é o modelo que prevaleceu na história do capitalismo até agora. Essa é uma discussão, já foi muito mais forte no Brasil. A gente tinha, até antes do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, uma política de conteúdo nacional muito forte. Vou citar a indústria do petróleo como exemplo. Você tinha etapas do processo produtivo em que a ANP exigia um conteúdo nacional em torno de 60%. Então, tinha que ser produzido aqui dentro do Brasil, 60% dos equipamentos usados vamos citar aqui o exemplo, no aumento de exploração ou de produção do petróleo. Isso tem que ser acompanhado de uma política industrial, que dê condições das empresas brasileiras fazerem os produtos aqui dentro. Mas o fato é que essa política de conteúdo nacional ela é uma indutora da geração de empregos no Brasil. Pode até ter um lapso aí, mas ela induz as empresas a buscarem uma resposta porque tem uma demanda que está colocada. E o empresário ele não produz uma peça porque ele quer, ele produz uma peça porque ele quer vender. Então ele precisa de uma perspectiva de venda, senão ele não vai produzir. A proposta da política de conteúdo
conteúdo nacional é isso, olha, é induzir o empresariado a partir da ideia de que assim, vai existir uma demanda para a sua produção. Então o risco que está sempre presente em tudo que a gente faz no mundo capitalista, ele tende a ser menor porque tem a perspectiva clara de uma demanda. Então isso é importante para o conteúdo nacional. Quando tem um golpe, uma das primeiras medidas que o governo Temer toma é baixar o conteúdo nacional da média de 60% para 18% na indústria do petróleo. Estou citando esse exemplo da indústria do petróleo porque, principalmente no Brasil, na indústria fotovoltaica, de painel solar, a gente importa 95% das placas da China. E isso, o grosso dos empregos são gerados exatamente no momento da produção, do projeto e produção das placas. Então, a gente está criando uma indústria aqui dentro, está absorvendo uma indústria, que é a indústria de produção de energia a partir de placa solar, e uma usina de produção de energia, depois ela gera emprego exatamente no momento de construção e montagem. Depois, o número de trabalhadores é mínimo, estamos falando numa planta de 35 gigawatts, de 40 gigawatts, 14, 12 trabalhadores ou menos, às vezes até menos de 10 trabalhadores entre manutenção e operação. São poucos os empregos gerados quando a planta entra em operação e o grosso dos empregos que poderiam estar sendo gerados aqui dentro são gerados fora porque eu não tenho uma política de incentivo à produção desses equipamentos no Brasil. A gente chamou a atenção para isso, esse boom que no período recente de crescimento da indústria fotovoltaica gerou empregos fora do Brasil. Esse boom tende a se manter aqui na Bahia, principalmente, em Minas Gerais. Minas Gerais vai ter um crescimento vertiginoso em parques fotovoltaicos, mas o grosso dos empregos vão ser gerados na China. Então nós estamos internalizando, exportando emprego, país tão carente como o nosso, com uma parcela considerável da população desempregada, trabalhadores qualificados desempregados, se dá ao luxo de não ter uma política industrial que incentive a instalação dessa indústria no Brasil. Nós temos tecnologia, não é para um problema de tecnologia, nós temos mão de obra qualificada, mas não temos uma política de incentivo. O BNDES até 2016 tinha uma política clara de financiamento, principalmente da indústria eólica, que se mostrou extremamente exitosa, tanto que a maior parte da cadeia produtiva da eólica está instalada no Brasil. Mas a gente não teve uma política exitosa para a fotovoltaica. O boom da indústria fotovoltaica foi depois. E nós não temos política para incentivar a instalação dessas empresas aqui, somente as empresas de construção do painel. Então nós estamos deixando para a China esses empregos que poderiam estar sendo gerados aqui. Porque sem energia você não tem crescimento, sem energia você não tem desenvolvimento, sem energia você não gera os empregos que o país tanto precisa e que a sociedade tanto precisa. Então a energia é fundamental na interação do homem com o meio ambiente para produzir aquilo que é necessário. Agora, quem tem acesso a essa energia, esse é um debate. Nós temos um modelo cada vez mais excludente e cada vez chamei a atenção que tem parcelas do globo em que populações inteiras não têm acesso à energia. Então isso é um debate que tem que estar colocado. Porque se sem energia não tem crescimento, não tem desenvolvimento, essa população que não tem acesso à energia, ela não vai ter crescimento, não vai ter desenvolvimento. Até 2014 ou 2010, quando começa o programa Luz para Todos, parcela significativa da população brasileira, principalmente na região sul-nordeste, no semiárido, não tinha acesso à energia. Aliás, não só no Nordeste, pega regiões conhecidas, por exemplo, entre Rio e São Paulo, ali, região de Paraty, várias comunidades de Paraty não tinham energia. Luz para Todos é que levou energia para aquelas pessoas. A elite até gostava, porque ela ia lá no fim de semana de helicóptero, chegava lá, levava o gerador, ligava a geladeirinha dela no gerador e ficava lá e achava uma maravilha não ter luz. Agora, o morador que vivia ali no dia a dia, que sofria as consequências de não ter luz e sentia na pele as consequências de não ter luz, para eles foi a melhor coisa do mundo chegar a energia ali. Viver sem energia significa não se desenvolver, não crescer e não se beneficiar de melhorias que a humanidade construiu ao longo do tempo. Agora, o modelo da maneira como ele vem se acirrando, o conflito de interesses vem se acirrando no período recente e a exclusão, a naturalização da exclusão, um capitalismo quase que voltando às suas origens, do capitalismo excludente, né, com os filtros das grandes massas terem acesso, a gente está num processo de involução nesse sentido, cada vez mais excludente, ele tem feito com que pessoas passem a não ter acesso a essa energia, mesmo aqui no Brasil, porque não tem condições de pagar. Então, o debate do preço, de a que custo essa energia vai chegar para a sociedade, é um debate fundamental que está colocado nesse momento. A gente está produzindo, está fazendo uma transição, está aumentando a produção de energia, uma energia barata, que já foi cara, mas que está se tornando barata, mas o preço que chega ao consumidor é um preço muito caro, então isso se torna um bem escasso.
não um bem escasso, mas um bem de difícil acesso. Então esse debate é um debate fundamental nessa discussão de transição justa. Energia para todos, mas a que preço? A um preço acessível, porque senão você vai excluir uma base importante do consumo.